amorzinhos! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é falando um pouquinho sobre a minha faculdade. Atualmente eu curso Direito na Cândido Mendes, é uma faculdade privada, e Direito é um curso de 5 anos com 10 períodos, eu tô no 7º período. E por que eu escolhi Direito? Quando eu era pequenininha, eu sempre assistia séries como Law & Order com a minha mãe, que é uma série onde acontece algum crime, e aí mostra toda a investigação e o julgamento daquilo ali, e eu sempre fui muito apaixonada por isso. Até hoje eu sou, se tá passando na televisão, eu paro o que eu tô fazendo pra assistir, porque é uma coisa que eu realmente amo. E por isso, quando eu era pequenininha, eu sempre achei que eu seguiria na carreira policial, que era parte da investigação da série, ou eu seguiria na carreira jurídica, que era parte do julgamento. Acontece que o tempo foi passando e duas coisas começaram a acontecer. Uma, eu comecei a criar negócios e vender coisas. Acho que a primeira coisa que eu vendi, eu tinha no máximo uns 13 anos, que foi um site que eu vendi para um estilista. Eis que por conta dessa minha facilidade com informática, eu fiz um concurso para uma escola técnica, a FETEC, e aí eu passei e eu fui estudar lá, onde eu fazia o médio concomitantemente com um ensino técnico. Não deu muito certo, eu posso contar essa história em outro vídeo, e aí um dia eu cheguei pra minha mãe e eu falei, eu não vou mais estudar. E ela falou, tudo bem. E eu já tinha 18 anos, eu tava no 2º ano, então eu podia fazer pra poder pular o 3º ano e logo pra faculdade conseguir o diploma pelo Enem, e foi isso que eu fiz. Lembrando que assim, meus pais só me apoiaram porque eles viram que não era porque eu não queria nada da vida, era bem o contrário, eu queria começar logo a minha vida e eu achava que a escola era um atraso. Na verdade eu acho um pouco até hoje, eu não sei como é que as pessoas aguentam ficar tanto tempo na escola do jeito que ela é hoje, mas eu felizmente consegui fugir disso, sair disso. A princípio eu entrei no pré-vestibular pra conseguir passar pra administração em alguma faculdade. Só que assim, eu vi que a administração tinha muita matemática e muitas coisas exatas e muita coisa que assim, tinha nada a ver comigo. Eu só gostava de vender e tinha facilidade em criar empresas e administrar e tudo, mas não tinha nada a ver com a faculdade de administração. E aí os meus pais sempre acharam que eu tinha vibe pra direito, sempre acharam que o curso combinava comigo. Eu comecei a dar uma pesquisada e comecei a parar pra pensar no que eu realmente gostava. E aí pesquisando sobre o curso, na última hora de decidir pra que eu ia prestar o vestibular no Enem, eu marquei direito, não marquei administração. E aí só depois eu contei pros meus pais. Pra ser sincera, depois que eu falei pra eles que eu tinha escolhido direito, eles não estavam mais nem aí se eu ia passar pra uma faculdade pública ou não, porque era um curso que ia dar pra gente pagar tranquilamente numa faculdade particular. Pelo menos era isso que a gente achava na época. Com a minha nota boa do Enem, além de eu conseguir o diploma, né, do ensino médio pelo Enem, eu consegui também uma bolsa grande na minha faculdade. No caso, uma bolsa não, é um desconto que vem direto no boleto. Quando eu escolhi direito, eu não cheguei a pesquisar o piso salarial nem nada disso, porque eu sempre pensava nisso quanto a concurso. A minha mãe chegou a cursar um pouco de direito, acho que ela parou, ela tava no 4º período por aí. E aí eu lembro das coisas que ela falava, eu a via estudando pra concursos, meus pais são todos concursados, todos, né, no caso os dois. Eu já sabia que se eu fosse fazer direito, eu ia ser pra acabar fazendo algum concurso depois. Claro que no meio da faculdade, isso foi mudando. Faculdade de direito é um negócio engraçado. O pessoal entra querendo ser juiz, promotor de justiça, procurador. Aí quando você chega no 4º período, você já sente que você vai ter muita sorte se você conseguir passar por um analista judiciário. Quando você tá no 7º, você fica, meu Deus do céu, será que algum escritório vai querer me ter? Como foi meu primeiro dia de aula? Foi um saco, porque quando eu entrei na faculdade eu ainda tava pensando, o que é que eu estou fazendo aqui, cacete? Aí eu cheguei, as matérias do 1º ano de faculdade são sempre introdução, introdução. Aí eu ficava tipo, cadê Law & Order? Mas a minha sorte foi que no primeiro dia de aula eu ainda consegui começar umas amizadezinhas com uma galera, e aí nós fugimos todos juntos do trote. E trote é uma coisa que tem assim, lados bons e lados ruins. O lado bom é que você conhece pessoas, faz umas amizades. E o lado ruim é que assim, o pessoal faz de tudo pra te constranger, ficam te zoando na frente de todo mundo, te pintando de um monte de coisa, te fazendo pegar dinheiro pra chopada. E como eu já sabia que eu não ia chopada nenhuma, eu já sabia que rolava várias putariazinhas assim no trote. Então eu simplesmente não fui ao trote porque eu não sou obrigada. E toda vez que alguém me pede uma dica, na verdade, dependendo da faculdade, eu sempre digo pra não ir no trote. Porque eu acho totalmente necessário. Muitas vezes é muito constrangimento. Dependendo da faculdade, a gente sabe que ainda acontece um bando de merda. Então assim, é melhor você ficar só na aula mesmo. Pro meu TCC, por mais que eu esteja no 7º período, eu ainda não tenho nada definido do que eu realmente vou fazer. Eu tô pensando em deixar isso pro 8º ou pro 9º período. Porque depois que eu foco numa coisa, eu consigo resolver ela até um tanto quanto rápido. Mas provavelmente vai ser alguma coisa em torno de direito do consumidor ou administração pública. Você se considera uma boa aluna? Olha, gente, eu acho que mais ou menos. Primeiro porque eu sou muito... Enfim, eu sou uma pessoa bem revoltada, assim. Quando eu não vejo sentido numa coisa, eu levanto e vou embora. Já aconteceu de eu estar em aula e o professor
professor começar com altos devaneios, ou então com altos preconceitos, ou então, enfim, com altas imbecilidades, que eu achava que o meu tempo não valia de estar ali ouvindo aquilo, e eu levantava e ia embora, entendeu? E aí vários olhinhos iam me acompanhando até a porta. Eu acho que um bom aluno, na visão de muitas pessoas, é aquele que senta e fica do começo ao final da aula anotando tudo que o professor fala, e eu nunca fui muito assim. Muitas vezes eu assistia uma aula e eu anotava o tema e pensava, cara, é melhor eu estudar por um livro, porque, tipo assim, péssimo isso. Assim como muitas vezes eu adorei a aula e eu escrevi do começo até o final, gravei, perguntei, enfim. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Gente, eu não voltaria atrás e por agora eu também não cursaria outra coisa. Eu gosto muito de direito. As pessoas perguntam as coisas, você simplesmente sabe, se você estuda e se interessa, é claro. E você pode ajudar muita gente com isso. E por mim, tinha que ser uma coisa dada na escola. Não tudo, claro, mas umas noções básicas realmente tinham que ser dadas na escola. Porque pensa só, como é que você mora num país que você não conhece o sistema jurídico, você não sabe como é que as coisas acontecem, você não conhece a Constituição? Não dá pra engolir, sabe? O seu curso tem algum material específico que não tem outros cursos? Bem, nós temos o famoso Vademecum, e aliás eu comprei um novo agora, porque eu tava com o de 2012 há muito tempo. E aí esse ano eu decidi comprar um novo por conta do novo Código Civil. Na verdade o pessoal fica, que tem que ter muitos livros, tem que ter não sei o quê, mas hoje em dia você acha muita coisa na internet. Eu, por exemplo, estudo muito por videoaulas do YouTube. Você tem muitos artigos online, muitos livros em PDF online. É mais uma preferência sua. Tem livros que eu realmente prefiro ter em casa, porque são matérias que são importantes até para concurso, mas não é uma regra. Você pode fazer como você preferir. Tem muita gente que coloca o Vademecum no tablet. Eu mesma fiz isso por muito tempo até o meu irmão estragar meu tablet. A sua faculdade teve trotes? Assim como foi, já falei, mas foi mais ou menos... não tem como explicar, mas eu olhei de longe e eu fiquei, nossa, cara, que bom que eu tô indo embora. Geralmente, nas faculdades existe o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece em sua 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Muita gente que começou comigo eu realmente nunca mais vi, e várias amigas que começaram comigo mudaram de faculdade depois, porque é assim mesmo, você começa achando que é aquilo, depois você vê que não é exatamente aquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que começou comigo, e aí quando a gente estava, acho que no terceiro período, ela decidiu que não era aquilo que ela queria fazer publicidade, e agora ela tá terminando a faculdade, vai terminar a faculdade antes de mim. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Eu te indico que você ir ao tribunal da sua cidade e assistir algumas audiências que sejam abertas, é muito interessante para você ver como é que funciona a dinâmica do dia a dia. Outra coisa que você também pode fazer, e que eu faço até hoje, é você ir a uma faculdade pública assistir umas aulas. É ridículo, é só você entrar, sentar e assistir. Houve um tempo que eu ficava muito mais na UFRJ do que na minha própria faculdade. Eu fiz semana jurídica de lá mais de uma vez, eu fiz várias palestras lá, eu já assisti algumas aulas, até quando eu tava com dificuldade da matéria na minha faculdade eu ia assistir lá, às vezes ajudava, às vezes não. Eu não acho que o primeiro ano seja o melhor ano pra você decidir, porque é um ano de introdução a tudo. Então, no primeiro ano eu quis desistir várias vezes, mas a minha mãe, graças a Deus, sempre me deu uma força e falou, não, vai passar, uma hora você vai ter processo civil, calma. E aí, realmente, agora eu tô num dos melhores períodos, é tudo prático, é muito maneiro. Tô tendo processual de tudo, tô tendo civil, tô tendo, enfim, tudo que eu gosto. Então, é fase, sabe? Eu acho que um período bom pra você decidir se você quer isso ou não, na verdade, é o quarto ou quinto. Eu sei que já é um tempo depois, mas... é quando você realmente vai olhar e vai pensar, nossa, cara, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Então, nossa, cara, é realmente com isso que eu quero trabalhar. E a última coisa que eu te indico é você assistir vídeos sobre a faculdade de Direito. Esse vídeo é só uma visão da faculdade. Eu não sou uma pessoa muito entusiasta, sabe? Eu conheço pessoas que, tipo, fazem faculdade pública, essa é minha casa, essa é minha segunda casa, esse é o meu amor da minha vida, eu vou me dedicar a isso com sangue e suor. Eu não sou muito assim, eu sou meio fria pra algumas coisas, porque sim, porque... eu sou assim. Então, eu acho que se você quer se dedicar muito à sua faculdade, quer viver daquilo, eu acho que você tem que assistir outros vídeos também e ler outras postagens e outras opiniões de outras pessoas sobre fazer faculdade ou fazer faculdade de Direito. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Então, na verdade eu já repeti matéria algumas vezes porque eu realmente estava muito ocupada e eu não queria me dedicar à faculdade, aí, enfim, acabou acontecendo eu repetir. Algumas outras vezes foi por imbecilidade minha, porque do tipo, o professor no primeiro dia falou que não ia fazer chamada, e aí eu já sabia aquela matéria, porque a gente estava pra concurso e tal, e aí eu só ia na época da prova, e realmente eu tirava nota boa nas duas provas, mas acabava repetindo por falta. Então eu realmente não te indico confiar no seu professor quando ele diz que não vai fazer chamada nem contar falta, porque pode acontecer dele mudar de ideia no meio do caminho, e aí você sim. Então assim, eu já repeti por esses três motivos, ou porque eu tava muito ocupada e realmente eu não conseguia
não tava conseguindo ir na faculdade, que foi na época que eu tinha uma empresa, um CNPJ, tudo certinho, e foi bem complicado conciliar. Antes disso, foi porque eu simplesmente tava nem aí pra faculdade, eu não achava legal, e eu também tava ocupada com outras coisas, e aí eu deixei pra segundo plano, e aconteceu. Mas sempre foi assim, eu repetia em uma ou duas, quando eu fazia 7, 5, por aí. O que aconteceu, e eu tô demorando um pouco mais pra me formar, é porque a faculdade é cara, né? Eu comecei pagando o quê? 300 e pouco de faculdade, fazendo 7 matérias, ou então 400 e pouco. Era bem baratinho. E agora eu tô fazendo 4 matérias, tô pagando quase 700 reais. Então, assim, o negócio de faculdade privada é isso. Na verdade, eu comecei com meu pai pagando, aí depois com a minha empresa eu consegui assumir por um bom tempo, e depois, quando eu fechei a empresa, meu pai começou a pagar de novo. E a gente sempre vai, tipo, quando eu posso, eu pago, quando ele pode, ele paga. A gente vai trocando assim. E nisso eu tenho um pouco de facilidade, porque na verdade eu tô fazendo a faculdade que eles queriam que eu fizesse. Então, né, é bom que eles concordam, então eles me ajudam, e aí a gente vai seguindo. E sobre um método diferente de estudo, eu acho que a melhor coisa é você estar sempre estudando. Eu sei que, tipo, isso é meio nada a ver, e dá uma preguiça, e você sempre acaba acumulando matéria, isso também acontece comigo. Só que assim, você realmente tem que ter disciplina de um dia parar pra estudar. E é muito difícil você querer estudar toda a matéria em cima da prova, porque, enfim, gente, não é assim por osmose, né? Você realmente tem que treinar e tal. Então eu acho que vale muito a pena você tirar um dia, pode ser um sábado, eu costumo tirar sempre final de semana, para poder revisar toda a matéria da semana. Faz muita diferença, e até porque não é legal você ficar só na faculdade. É legal você sempre estar lendo súmula do STJ, súmula do STF, jurisprudência de todos os tribunais, revista dos tribunais. Você está sempre por dentro do que está acontecendo, se você quiser fazer uma faculdade realmente completa. Faça um resumo básico do curso para quem tiver interesse em fazê-lo. Cursar direito, primeira coisa é você cair de um andar muito alto, porque você entra com muita expectativa no curso de direito, normalmente. E aí, quando você chega lá, é muita introdução e, tipo, nossa, você tem que ter muito fôlego nesse primeiro ano pra você conseguir chegar no segundo ano. As coisas vão melhorando, só que assim, ao mesmo tempo você vai ter muita filosofia, sociologia e português e não sei o quê. Então, assim, a melhor coisa, eu acho, é realmente do quarto pro quinto pro sexto, assim. A partir do quinto período eu comecei a ser mais feliz na minha faculdade, eu comecei a fazer as coisas com mais vontade. As minhas médias nas matérias de introdução não eram muito boas, e agora as minhas médias nas matérias mais pesadas, como penal, civil, processo penal, realmente são ótimas. No começo da faculdade, quando eu ainda tava com o pessoal novinho e tal, eu até ligava pra isso de nota, mas hoje, na verdade, eu me preocupo em saber a matéria. E, na verdade, isso foi ótimo, porque desde que eu comecei a me preocupar em aprender, as minhas notas melhoraram drasticamente. Fora isso, para alguns estágios é importante que você tenha um coeficiente de rendimento, que é o CR bom. Eu lembro de um período em que eu perdi um estágio maravilhoso, porque o CR necessário era no mínimo 8 e meu CR era 6 na época. E falando um pouquinho sobre valores, como eu falei pra vocês no começo, eu conseguia fazer 7 matérias pagando, era no máximo 400, era 300 e pouco, eu me lembro, mas... sim, ia dar no máximo 400. Mas hoje em dia eu tô fazendo 4 matérias e tá dando quase 700. Então, assim, essa é a parte ruim da faculdade privada. Mas o bom de direito, enfim, de fazer faculdade, é que às vezes no segundo período você já consegue um estágio. E normalmente já dá pra você pagar a sua própria faculdade. Eu já estive em estágios que eu ganhava R$1.000. Mas eu conheço pessoas que estão em estágio ganhando R$1.400, R$1.700. Então, assim, dá pra você pagar a sua faculdade e viver muito bem de estágio. Quanto aos meus estágios em direito, a história é um pouquinho longa, então eu vou deixar pra fazer em outro vídeo pra vocês, mas eu prometo que ele vai sair bem pertinho desse aqui. Então é isso, amorzinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a faculdade ou sobre como eu lidei com alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários como pergunta, porque assim eu pego todas elas e eu faço um outro vídeo pra vocês. Então é isso, se você gostou, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações pra toda vez que eu enviar vídeo novo no YouTube não esquecer de te avisar. E até o próximo vídeo. Muitos beijos, tchau, tchau!